Você já chegou ao final desse mês, hoje é dia 22, já estamos quase no finalzinho do mês. E já se perguntou assim, para onde foi o meu dinheiro? Eu não vi a cor do meu dinheiro. Tudo que eu ganho vai para as contas, para as dívidas. Mal dá para comprar o que eu preciso. Mal dá para fazer uma boa compra do mês no supermercado. Mal dá para viver. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês em 4 etapas como que eu organizo os meus gastos com padaria, com hortifruti, mercado, delivery, transporte, açougue, farmácia e muito mais. De uma forma bem simples e bem eficaz. De uma linguagem bem simples de alguém como você. Eu não sou educadora financeira, aqui eu vou compartilhar as minhas experiências, aquilo que eu aprendi e que eu tenho certeza que vai poder te ajudar nessa sua jornada de consertar aí a sua vida financeira, de organizar os seus gastos, de planejar um teto de gastos para você realizar os seus sonhos. Eu quero te avisar que esse vídeo ele será produzido em 4 partes. E esse vídeo de hoje é a parte 1. E nessa parte de hoje, nós vamos falar aí de gastos, como que funcionam os gastos, para que já possa te abrir aí uma chavinha na sua cabeça, tá bom? Então, ao longo da semana, nós iremos abordar as outras 3 partes desse vídeo. Então, se você é novo por aqui, já aproveita, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, que é muito importante, e fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo, ele vai abrir uma chavinha aí no seu cérebro ou vai alugar um triplex aí para te ajudar de uma vez por todas a se organizar financeiramente. Eu me chamo Valéria Santana, eu tenho 33 anos e aqui nesse canal eu compartilho com vocês o meu estilo de vida, a forma como eu vivo a vida. Vivo a vida com leveza, eu gosto muito de viver a vida com mais calma e tô sempre buscando formas de viver essa vida com mais intencionalidade. Eu aplico na minha vida alguns princípios do minimalismo, mas eu sou muito mais essencialista do que minimalista e também eu falo em todos os meus vídeos sobre experiência de vida. O meu foco aqui no canal é sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Então eu trago aqui para vocês também economia doméstica, um pouco sobre educação financeira. Eu não sou educadora financeira, mas eu falo sobre educação financeira, porque a educação financeira ela é importante para você organizar as suas finanças. Então existem milhares e milhares de pessoas no nosso Brasil que ainda não têm a educação financeira, que não sabe lidar com as suas finanças, que não sabe ter um teto de gasto, que não sabe nem mesmo quanto ganha, que recebe ali, mas no final fala, eu não sei quanto que eu ganho. Ou seja, essa pessoa ela não tem uma educação financeira. Para você falar de educação financeira, contar as suas experiências, você não precisa ser formado em nada, tá? Eu não sou educadora financeira, mas isso não me impede de ensinar aquilo que eu sei, aquilo que eu apliquei e aquilo que fez sentido para mim e que pode ajudar muitas pessoas. Eu tenho compartilhado aqui no canal sobre como economizar no supermercado. Eu ensino aqui sobre como fazer cardápio, listas de compra, estoque, porque eu também faço estoque de alimentos. Vários vídeos aqui nas playlists que eu vou deixar aqui no card e também na caixa de descrição. Então, se você está chegando aqui agora e você gosta desse conteúdo, já curte o vídeo e já se inscreva aqui no canal. Aqui eu falo muito sobre como sair da zona de conforto. Muitas palavras que eu falo aqui pode muitas das vezes doer aí, que seja muito forte e você pensa assim, meu Deus, tocou na minha ferida. Mas pode ter certeza que se você tiver um coração ensinável, você vai ver que isso vai mudar a tua vida para melhor. Você vai encontrar a sua melhor versão. Então, se você está disposta a sair da sua zona de conforto e viver algo novo, já se inscreva aqui no canal e já curte esse vídeo. Eu comentei com vocês nos vídeos anteriores que eu tenho um teto de gasto no supermercado. Sim, lá no mercado, onde eu compro as coisas que são da mercearia, aonde eu compro os produtos de limpeza, eu tenho ali um teto de gastos, que é o orçamento, entre 500 a 600 reais. E já teve gente aqui que falou, não é possível, ela não gasta isso tudo, deve estar faltando alguma coisa no final do mês. E o que acontece? É que as pessoas
elas baseiam o estilo de vida delas na vida de outras pessoas. Elas se esquecem que nós somos criaturas, seres humanos completamente diferentes. E eu tenho um estilo de vida diferente, mas existem muitas pessoas que levam o estilo de vida assim como eu levo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto quais são os alimentos que eu não compro no supermercado. Então, ao tomar essas pequenas atitudes, eu consigo sim economizar, diminuir aí os gastos das minhas compras, não comprando esses alimentos, que, óbvio, se eu não compro é porque não faz sentido para mim. Então eu faço as compras do mercado de uma maneira diferente da grande maioria das pessoas, mas eu acredito que tem muita gente que faz da mesma forma que eu. Se você é uma delas, comenta aqui embaixo. Um outro exemplo que eu estabeleci teto de gastos era na padaria. Eu moro perto de 2 padarias em 2 caminhos completamente diferentes da minha casa. Então, toda semana eu acordava, ia lá, comprava um pãozinho. Só que eu percebia que, além do pãozinho, eu trazia uma coisa aqui, outra coisa ali. E quando eu não tinha esse teto de gastos estabelecidos, o que acontecia? Acabava alguma coisa, eu ia lá e comprava. Era uma padaria-mercearia. Então, obviamente, as coisas saíam muito mais caras. E aí eu comecei a perceber que eu estava gastando na padaria em torno ali de 200, de 250 até 300 reais. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui não tá certo, né? A padaria mercearia. E aí eu comecei a analisar, né? Eu comecei a ver que eu não ia na padaria só para comprar especificamente um pãozinho, tá? Então eu comecei a cortar aquilo. E aí eu começava a analisar. Eu botava num papel o que eu estava comprando. Eu comecei a anotar todos esses gastos. O que eu tô comprando? Poxa, eu comprei isso porque faltou. Ah, então eu não tô sabendo fazer uma lista de compra correta. Então da próxima vez eu vou comprar a quantidade correta para eu não precisar ir na padaria comprar mais caro. Às vezes era um detergente, às vezes era um sabão, às vezes era alguma coisa que havia acabado e aí eu ia lá e comprava e aqueles gastos estavam altos. E aí a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer um limite, um teto de gastos, um orçamento. Todas essas palavras se completam entre si. Então eu comecei a estabelecer ali um teto de gastos entre 100 a 150 reais. E aí eu comecei a ver que eu comecei a maneirar, porque eu comecei a comprar a quantidade certa no mercado, então não faltava. E aí depois eu diminuí esse teto de gastos. Eu não tirei esse gasto da padaria. Eu simplesmente passei a comprar menos pão. Eu não comprava todos os dias, comecei a comer mais pãozinho de forma, montar cardápios para eu comer melhor no café da manhã, né? E consequentemente eu parei de ir à padaria. Eu cortei aquela ida na padaria no início do mês. Eu ia lá só para comprar um pãozinho e acabava trazendo outras coisas. Então ali eu comecei a perceber que dava sim para viver com aquele teto de gasto de 150. E aí quando eu comecei a estabelecer algumas metas, alguns objetivos, eu falei, bom, já que tá dando certo, agora eu vou fatiar. Eu vou cortar essa fatia de bolo aqui. Pensa num bolo e aí você fatia e corta ele no meio. E aí eu cortei no meio. Eu falei de 150, agora vai ser 75. E aí que ficou mais arrochado ainda, mas eu percebi que era o suficiente. Por quê? Quando chegava na sexta, uma vez na semana ali, eu lá comprava um pãozinho. Então dava 2, 3, 4 reais e eu ia lá só para comprar o pãozinho. Eu não ia mais para comprar as outras coisas. E aí eu comecei a perceber que era sim super possível estabelecer um teto de gasto. Eu não cortei aquele gasto. Eu simplesmente diminuí ele pela metade. E aí, claro, eu também tenho o meu gasto ali com a padaria, que é praticamente ali o lazer, que eu gosto muito de tomar café da manhã na padaria aos domingos. Uma vez na semana ali eu gosto de ir na padaria, sábado de manhã ou domingo de manhã eu gosto de ir com as crianças e tomar um cafezinho. Então eu sei exatamente o valor que dá toda vez ali naquela semana. Então eu primeiro diminuí, eu primeiro estabeleci um teto de gasto, eu vi que era possível viver com aquilo, depois eu cortei pela metade e aí depois eu restabeleci novamente um teto de gasto, que eu tenho ali o meu valor determinado, tanto para tomar o cafezinho na padaria,
quanto para comer ali aquele pãozinho uma vez na semana, aquele pãozinho francês. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de pão francês. Aí na sua cidade é o quê? É pão francês? Ou é pão de sal? Qual é o nome? Eu fico curiosa. Comenta aqui embaixo qual é o nome do pão francês aí na sua cidade. Então, eu não compro itens de padaria no mercado. Tem gente que vai na padaria para comprar manteiga, leite, café, essas coisas e acaba saindo mais caro. Eu já faço isso nas compras do mês, porque como a minha semana ela tem um cardápio, então no meu café da manhã eu como batata doce, tapioca, crepioca, pão de forma, panquequinha de banana ali com moranguinho, com meladinho por cima. Então, como eu tenho um cardápio, eu sei exatamente o que eu preciso comprar. Então, lá no supermercado, eu só compro o pão de forma, a tapioca. Eu não consumo muito leite. A única pessoa que consome leite aqui em casa é minha filha, que ela consome 0 lactose, e o meu filho que ainda toma o leitinho dele. Fora isso, ele só uma vez no dia, a Giovana nem toma todo dia, raramente ela pede, e eu não tenho o costume de tomar leite. Raramente eu faço uma vitamina de banana. Então eu não sou aquela pessoa, aquela família brasileira que compra caixas e mais caixas, 12 caixas de leite, 10, 24 caixas de leite. Aqui não tem esse consumo, tá? Então automaticamente tem um bônus aí de ter essa economia, né? Mas eu não vou ao mercado exclusivamente, especificamente para comprar pão, tá? Outro exemplo aqui que eu quero dar, antes de darmos continuidade aqui para você entender como é que funciona os gastos. Eu não compro no mercado onde eu faço compra. Às vezes, assim, no início do mês eu pego uma bandejinha ali de carne moída, mas lá nesse mercado ela acaba saindo mais cara, porque entre 600 gramas, 700, 800 gramas por 18, 20, 22 reais. E esse valor de 22 reais eu consigo pegar num outro mercado que tem açougue, aonde eu consigo pegar ali no valor de 22, 25 reais 1 quilo. Então eu prefiro comprar no açougue, tá? Mas é um mercado. Eu só apenas estabeleço ali o limite, ó. Esse valor aqui é para eu gastar lá naquele mercado somente com carne, entendeu? Muitas pessoas vivem no vermelho justamente porque elas têm uma visão de que ter orçamento é algo ruim, é algo monótono, é algo difícil. Elas não querem ter um orçamento, elas querem sair fazendo a Deus dará. Só que na verdade ela não pode fazer essas coisas porque ela vai acabar tendo problemas lá na frente. O que você precisa entender é que o teto de gastos ou orçamento, ele é um aliado das suas finanças, ou seja, ele vai te ajudar a organizar suas finanças. Ele não é um domador de banquinho, ele não é um chicote, né, de punho, ele não é uma prisão como algumas pessoas pensam. O orçamento não é uma prisão. O teto de gastos ou orçamento nada mais é, amiga, que um quadro, pensa num quadro, assim, numa planilha da sua situação financeira. Ou seja, esse orçamento, esse teto de gastos, ele vai facilitar a sua tomada de decisões mediante esse quadro da sua situação financeira. Se hoje o quadro da sua situação financeira estar críticas, ter um teto de gastos vai ser um aliado da sua organização financeira e vai te ajudar a tomar as melhores decisões para você sair dessa situação crítica, dessa situação caótica, para encontrar a sua liberdade financeira. E por que vai te ajudar? Porque quando você tem um teto de gastos, um limite ali para você gastar para cada área da sua vida, para cada, né, área que você escolheu ali do seu estilo de vida, esse teto de gastos, ele vai permitir que você tenha uma visão ampla. Quando você faz ali, recebe, não sabe quanto você ganha, sai gastando, 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 quando você vê a sua conta bancária, você leva aquele susto e você tá assim, ó, fechada. Você não tem uma visão do que está acontecendo, o que está entrando, o que está saindo, qual categoria você está gastando mais. Então, quando você tem um teto de gasto, você tem uma visão ampla. Você consegue não só ver o teu presente, como você consegue ver o teu futuro. E mediante isso, você consegue tomar decisões certas, porque você tem ali um teto de gastos. Você consegue saber para onde está indo o seu dinheiro. É simples assim. E quando você sabe para onde está indo o seu dinheiro, você consegue evitar
adiar problemas que pode ser excluído aí ou que pode ser diminuído, como foi o caso desse exemplo aí da padaria, que ao ter um teto de gastos, eu comecei a perceber o que dava, né, para cortar aquela fatia de bolo pela metade ou simplesmente excluir. Então, muito desses gastos são nosso estilo de vida. A padaria, por exemplo, é um gasto que nem todo mundo precisa ter. Mas se você quer ter e você não tem condições de manter aquele gasto assim, de todo dia estar na padaria, todo dia um cafezinho, todo dia compra um pãozinho, mas acaba voltando com outras coisas, você precisa estabelecer um limite de gastos e analisar como um todo. Às vezes você tá com comida em casa, você tá com leite em casa, mas você tá marcando bobeira, indo ali para comprar uma coisa e trazendo outra. Ou então você tá se aproveitando daquela padaria, que geralmente, né, é mercearia em alguns bairros, e aí você acaba gastando além, né, do devido, porque você não pensou e você não se planejou. Então, recapitulando aqui, com o teto de gasto, eu posso adiar, eu posso excluir, eu posso diminuir alguns problemas e assim ajudar você a realizar os seus sonhos, as suas metas e principalmente ajudar você a criar uma reserva financeira. E talvez você possa me dizer assim, mas Val, eu não tô conseguindo nem pagar minhas contas, eu tô cheia de dívida, eu tenho dívida da máquina, eu tenho dívida de um móvel, eu tenho dívida de algo que eu comprei agora, material escolar para o meu filho, eu tenho dívidas de não sei do que. Talvez você esteja vivendo dessa maneira, sem conseguir pagar as contas direito, mas saiba que se você aprender a equilibrar, tá, o seu orçamento, a fazer um equilíbrio ali, a ter um teto de gastos, provavelmente você vai descobrir que tem mais dinheiro que você pensa. E aí, nesse momento, você deve estar pensando, Fala, mas como assim? Eu não tô conseguindo pagar nada. Como é que você tá dizendo que eu vou ter dinheiro? Por quê? Quando você tem um teto de gastos, quando você tem um controle das suas finanças, do seu financeiro, quando você tem aquela reunião com você todos os meses, que é algo que eu faço comigo, eu tenho uma reunião financeira toda semana. Toda segunda e toda sexta-feira eu tenho ali minha reunião financeira, eu olho toda a minha planilha ali no Trello e eu consigo analisar tudo, presente, futuro, planejar, ver o que muda, o que dá para esperar mais um pouquinho. Então você consegue também poupar, tá? Mesmo que você receba um pouquinho, você consegue poupar. O que acontece é que muita gente ainda não parou para perceber que os gastos que ela tem é o padrão de vida que ela escolhe ter. E às vezes essa pessoa, ela tem um padrão de vida muito alto, além daquilo que ela ganha. Primeiro, além de não saber quanto ganha, ou ela ganha ali 2, 3, 4, 5 salários mínimos, mas ela não sabe quanto entra, ela não sabe quanto sai, porque ela tem um padrão, né, de vida muito alto. O que a gente pode configurar aí como estilo de vida, como padrão de vida?